Acho que agora eu posso aparecer também. A determinação da quantidade de energia solar. Olhe, no nosso curso, a gente tem uma aula que eu coloquei energia fotovoltaica e eólica. Eu botei um módulo sobre isso. Mas eu não coloquei essa questão lá, porque quando eu discuti energia fotovoltaica e eólica, eu discuti no contexto mais da regulamentação e também da, do uso geral do ponto de vista estratégico, não do ponto de vista operacional. Aí eu preferi manter essa questão como eletrotécnica, porque cabia mais do que no nosso módulo específico de energia eólica e fotovoltaica. Aí eu preferi manter aqui. Determine a quantidade de energia solar que se deseja produzir em um sistema. Peraí, a determinação da quantidade de energia solar que se deseja produzir com o sistema fotovoltaico é o primeiro passo do dimensionamento do sistema conectado à rede. Claro, eu tenho que saber se eu quero produzir para uma casa ou para um prédio que tem inúmeros apartamentos. Então, a quantidade que a gente quer produzir é importante para a gente saber o inversor que a gente vai usar, a potência dele, a corrente dele, a tensão dele, assim como a quantidade de placas fotovoltaicas e também as potências de cada uma delas, né? A capacidade de cada uma delas tem de converter energia energia da luz em energia elétrica. Para a escolha do inversor empregado no sistema fotovoltaico, deve-se levar em conta que, então, tem uma palavra que apareceu aqui um monte de vezes, não tem? String, 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 string. Então, antes de resolver, vamos nos preparar para resolver ela, para não responder uma questão de concurso que não vale mais nada, porque ela já aconteceu. A gente tem que se preparar para a próxima, como isso eu digo sempre a você. Olha só, não está grande demais não. Deixa eu ver se eu sair melhora. Melhora besteira, não melhora tanto assim não. Vou continuar aqui, vou desaparecer por enquanto. Olha só, aqui tem uma placa fotovoltaica ou um módulo fotovoltaico, aqui tem outro, aqui tem outro. Eu vou supor, só porque eu estou afim, que esses módulos têm tensões de 36 volts. 36 volts. 36 volts. Olha, se o meu inversor tivesse uma tensão de entrada, porque a gente sabe que na placa fotovoltaica, quase não sai, a tensão é DC, né? A tensão é constante. Constante não, contínua, né? Se ele tivesse a tensão de 36, eu poderia ligar essas três placas em paralelo. Mas vamos supor que a tensão desse inversor tenha como valor nominal algo como 36 vezes 3. Deixa eu fazer uma operação mágica aqui que você não está vendo, mas estou fazendo uma conta na sua frente. 108 volts. Tenha como tensão 108 volts, como tensão nominal. O que é que eu devo fazer? Conectar essas placas em série. Venham e façam a conexão. Pronto. Agora eu tenho 108 volts dessas três placas conectadas em série. A conexão das placas em série é o que a gente chama de string. String. Pronto, agora você sabe o que é string. Só para ver se eu escrevi certo, que eu fiquei desconfortável como eu escrevi. Tá ok. String são placas conectadas em série com o propósito de você aumentar a tensão. Obviamente que você não quer só isso muitas vezes. Por que motivo? Porque ele acabou de falar aqui, ó, que a quantidade de placas, ou melhor, a quantidade de energia solar é necessário para que você comece a dimensionar. Então, se você percebeu que precisa de mais potência e as três placas não serão suficientes, então você vai ter que ligar outra string. Só que essa outra string vai estar em paralelo, porque você tem que manter a tensão de 108 volts, que é a conexão das três. Então, você vem e coloca essas duas strings em paralelo. Agora sim, você tem 108 volts num sistema que é concebido para 108 volts. O sistema, no caso, é a entrada do inversor, que aqui vai ter uma tensão alternada que vai estar conectada, por exemplo, à rede elétrica. Mas não interessa tanto. Aí vem uma coisinha.
36 volts é a tensão que a placa pode fornecer numa condição de operação específica. Mas se a radiação diminuir, a tensão terminal também diminui. Então, o inversor é feito para operar com uma tensão máxima, que nesse caso aqui especificamente eu coloquei como 36 volts a tensão de referência máxima das placas, que daria 108 volts, mas ele também tem uma tensão mínima de operação. Então, existe um V máximo e um V mínimo de entrada no inversor. E note aqui, ó, VCC. Se eu aparecer, não faço mal agora não. VCC máximo e mínimo. Como se não bastasse, se você decidir colocar mais placas mais strings em paralelo, você vai aumentar a potência e a corrente vai aumentar. Mas calma lá, o inversor tem uma corrente máxima que ele suporta. A corrente de entrada máxima também é um valor limitador do uso do inversor ou valor que você usa para selecionar o inversor. Entendido isso, a gente tem que saber então que existe o VCC máximo e o VCC mínimo de entrada do inversor, assim como o ICC máximo. Afinal de contas, correntes maiores do que esse valor, ele não tem como tratar, porque no final das contas, os condutores internos dele foram feitos para uma corrente máxima. Acima disso, o condutor não vai suportar, vai se aquecer demasiadamente, vai se danificar. Os capacitores que estão lá não vão suportar correntes maiores, os indutores lá não vão suportar correntes maiores, e assim vai. Aí vem um outro porém que vai surgir aqui na questão que vale a pena a gente conversar. As placas fotovoltaicas, os módulos fotovoltaicos, placas ou módulos, elas têm a sua tensão característica mais ou menos assim. Corrente por tensão. Só uma dúvida se aqui o mais comum é ter tensão ou ter corrente. Fiquei na dúvida. Mas valeria porque se você inverter, a curva fica com a mesma característica. Eu quero que você note que tem uma tensão de circuito aberto. Tensão de circuito aberto. Eu vou escrever assim, ó. Circuito aberto. Ah, peraí. Tensão de circuito aberto é essa aqui, né? A tensão de circuito aberto é quando a placa está sem nenhuma carga. Então, a corrente é nula. A corrente nula está aqui. Então, a tensão de circuito aberto é essa aqui, ó. V de circuito aberto. Da mesma forma que existe uma corrente de curto-circuito, que é quando você pega os terminais e junta. Quando você junta os terminais, o que acontece? A tensão vai a zero. A tensão vai a zero, ela vem para cá. Então, aqui você tem a corrente de curto-circuito. Então, você tem uma corrente máxima e uma tensão máxima nessas duas situações. Tensão máxima de circuito aberto, corrente máxima de circuito de curto-circuito. A curva que a placa atua não é somente essa, né? Se você tem mais radiação, essa curva fica maior, porque a potência é maior. Se você tem menos radiação, a curva vem mais para cá, sim. Mas a gente não está tratando disso, então vamos nos limitar a expandir o conteúdo sem expandir demais, porque a gente quer sempre expandir, porque a gente não quer estudar para essa questão, que essa questão já caiu. A gente quer estudar para a próxima. Deixa eu sair da frente aqui, ó. Olha só, para a escolha do inversor empregado no sistema fotovoltaico, deve-se levar em conta que a corrente de circuito aberto no string não pode ultrapassar a tensão mínima permitida de entrada do inversor. Que coisa nojenta! Corrente de circuito aberto não pode ultrapassar a tensão mínima. Como é que a pessoa marca isso? É a cor do cheiro. É quase isso. Qual é a cor do cheiro? Não tem sentido a corrente de circuito aberto não ultrapassar a tensão mínima. Simplesmente não tem sentido. A tensão de circuito fechado, que a gente viu lá, que a gente chamou tensão de curto-circuito, não pode ultrapassar a tensão mínima permitida de entrada no inversor. Olhe, isso não tem sentido porque a tensão de circuito fechado, que é a tensão de curto-circuito, é zero. Essa operação nem mesmo existe para o inversor. Por que motivo? Porque isso aqui é a proteção que tem que atuar.
Isso aqui também não tem sentido. A tensão de curto-circuito não pode ultrapassar a tensão mínima, não tem pé nem cabeça. Veja a nossa discussão, que isso aqui não tem sentido. Essa tensão de circuito fechado é zero. A não ser que esteja falando de circuito fechado, é no sentido de que não é de curto-circuito, vai estar errado do mesmo jeito, viu? Mas é a tensão no qual o circuito está fechado no sentido de alimentar a carga. Se ele falou tensão de circuito fechado no sentido de que o circuito foi fechado para atuar e não a tensão de curto-circuito, então é uma tensão que vai ter uma certa corrente e vai estar por aqui, ó. Aqui é V, aqui é I, então vai estar aqui, ó. É uma tensão com certo valor de corrente. A gente quer sempre, na operação do inversor, esse ponto aqui. Esse é o ponto ideal. É o ponto de máxima potência, MPPT, né? É o ponto de máxima potência. Vou botar em português, ponto de máxima potência. Vamos ver se considerar isso, o que é que muda aqui, ó. A tensão de circuito fechado, ou seja, uma tensão que vai cair em relação à tensão de circuito aberto. A tensão de circuito aberto está aqui. Qualquer carga que você coloca, a tensão cai. Beleza, não é problema. Ele é feito para isso. Não pode ultrapassar, não pode ser maior que a tensão mínima. Sim, ela pode, deve ser maior que a tensão mínima. Então, isso aqui continua errado. Ela pode, deve ser maior que a tensão mínima. Ela não pode ser menor. Ultrapassar aqui, a gente vê sobre esse ponto de vista, né? Ela não somente não pode, como ela tem que ultrapassar a tensão mínima para que o inversor funcione. Corrente de circuito fechado não pode ultrapassar a tensão máxima. Aqui voltou a maluquice que não tem pé nem cabeça comparar corrente com tensão. Chegamos na última, que só pode ser a única possibilidade correta. Mas vamos ver. A tensão de circuito aberto no string, ou seja, a tensão máxima que vai ser possível aqui no string, não pode ultrapassar a tensão máxima permitida de entrada do inversor. Agora está ok, porque a tensão de circuito aberto, a gente viu aqui que é a tensão máxima que pode ter na placa. O inversor tem que ser dimensionado de tal forma que a tensão máxima de entrada não seja, obviamente, superada pela tensão de circuito aberto do conjunto de todas as placas, que seria 36 mais 36 mais 36 aqui nesse caso. Então tá ok. Na verdade, isso aqui talvez seja até funcionamento. Aqui tem mais sentido considerar que são valores nominais, né? Enquanto que a tensão de circuito aberto talvez fosse maior do que isso, não sei. Mas para o nosso exemplo, como botei 108 como sendo o limite lá no começo, então aqui poderia considerar como sendo as tensões de circuito aberto. É que são valores aleatórios que eu coloco aqui, né? Eu não defini de forma clara. De qualquer forma, o que é que você deve ter na cabeça para não te atrapalhar mais, que eu gosto às vezes de falar mais do que devo, viu? Tensão de circuito aberto, você viu que é a tensão máxima que pode surgir. Sim, e ela não pode ultrapassar a tensão máxima que o inversor consegue suportar. Sim, isso é verdadeiro. Pronto, fizemos a 12.